Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, né, para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar sobre o núcleo celular e a divisão celular. Né? O núcleo sendo uma das organelas presentes nas células, né, principalmente aí nas células eucarióticas. Ele vai ter uma grande importância nos processos intracelulares como um todo, né, na sobrevivência da célula, mas também ele é um passo para a gente entender a reprodução dos seres vivos como um todo, tá bom? Então, essa aula vai nos permitir compreender a função desse núcleo celular, tanto para o funcionamento das células, quanto para a reprodução da vida dos seres vivos, beleza? Então vamos lá para uma aula super importante de biologia aí. Então primeiro a gente vai falar de como foi descoberto o núcleo, né, e essa função do núcleo celular. Nós vamos falar um pouco da estrutura do núcleo durante o período da intérfase, que a gente vai ver já o que é isso logo depois no chamado ciclo celular, tá? Vamos falar da classificação dos cromossomos, que é como o núcleo se apresenta para a divisão celular. Bem, a descoberta e a função do núcleo se deu, né, lá no finalzinho do século XIX e início do século XX, foi se estudado melhor esse núcleo, tá? Uma apresentação, né? A gente vê aqui a gente olha para cá e vê uma célula, né? Ou vê algumas células e vê essa estrutura mais central, né? Essa estrutura mais central é o núcleo, que nem sempre está no centro das células, mas de um modo geral pode estar aí. Então, as células eucarióticas, que são aquelas que vão ter esse núcleo bem individualizado, bem visível, têm organelas responsáveis para diversas atividades. Entre essas organelas, nós vamos ter o núcleo, tá? Que é uma estrutura que vai guardar o material genético dentro dos organismos eucarióticos, ok? Então, todo o material genético, todo o DNA, né, está inserido no núcleo celular. Bem, em geral, as células eucarióticas apresentam apenas um núcleo, mas há células com mais que um núcleo, tá? Por exemplo, as fibras musculares nos animais, tá bom? No corpo humano, a gente tem essas fibras musculares esqueléticas que são formadas a partir da fusão de várias células, por isso que tem vários núcleos. E nós podemos ter também células anucleadas, como o caso das hemácias. Nos mamíferos, todo mamífero tem hemácias anucleadas, sem núcleo. Por quê? Porque eles perdem o núcleo durante a sua diferenciação, na formação da célula. Tá? É o único tipo de célula anucleada aí nos mamíferos como um todo. Então, no núcleo nós vamos ter o material genético, né, que controla as atividades celulares. Né? Então, a gente isola esse material do citoplasma quando a gente tem a famosa carioteca, ou também hoje conhecida como membrana nuclear, ou também ainda envelope nuclear. Então tem esses três nomes possíveis de se encontrar na literatura. Tá? Ele é geralmente arredondado, mas não é uma característica somente assim, principalmente aí quando a gente fala de glóbulos brancos e os leucócitos de um modo geral. A gente vai ter os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, que têm núcleos bem diferentões, assim, né? Bilobados, trilobados até. Mas
De modo geral, eles são arredondados e podem ocupar ou não posição central no citoplasma, próximo à membrana plasmática. Mas, principalmente, o núcleo é uma estrutura que vem dos retículos endoplasmáticos, principalmente rugosos, tá? Então, ele vai estar associado a esses retículos endoplasmáticos, geralmente. Tá bom? Bem, como é que se deu esse conhecimento da importância desse núcleo para a sobrevivência das células? Isso se deu, gente, lá ainda no final do século XIX, com alguns estudos feitos em protozoários, tá bom? O que se fez? Protozoários e também foi feito em algas. Mas o que se fez em protozoários? Cientistas pegaram células de protozoários e dividiram essa célula, cortaram essa célula, deixando uma parte sem o núcleo e uma parte nucleada aqui. A parte nucleada sobrevivia e a que não tinha núcleo se degenerava. E se eu pegasse um núcleo e inserisse numa parte que estava sem núcleo originalmente, ela também sobrevivia. Isso indicava que no núcleo havia alguma estrutura que mantinha a vida, certo? Fazia com que essa vida, que essa célula se mantivesse, tá? Então já foi a primeira grande importância. Bem, no núcleo tem alguma coisa, ou ele próprio não sabia o que tinha dentro dele, isso foi descoberto muito depois. Há algum processo que mantém a vida e que está no núcleo, beleza? Também depois foi feito com acetabulária, que é uma alga unicelular, apesar desse jeitão dela aqui, isso aqui é uma célula só. E o núcleo está aqui, ó. Tem um núcleo, tem uma região chamada de pé, tá? Que se fixa, é uma alga, né? Tem um caule, que não é bem um caule, é um prolongamento, e tem essa umbrella, como se fosse um chapeuzinho, um coqueirinho. O que eles fizeram? Alguns estudos com elas mostram o seguinte: quando se cortava essa umbrella, quando se cortava essa parte superior, essa parte se degenerava e a parte de baixo, que ficava com o núcleo, se regenerava numa nova alga. Outra coisa que fizeram também interessante foi que, ao cortar duas espécies diferentes, cortando-se os talos dela e inserindo-se os caules alternados de uma espécie na outra, a umbrella que se formava era a umbrella da parte que estava o núcleo, tá? Ou seja, a umbrella tinha características que vinham do núcleo, não desse trechinho aqui, ó, inserido, tá vendo? Aqui inseriu um trechinho verde numa alga vermelha, aqui inseriu um trechinho, o caule vermelho, numa alga verde. A umbrella, o que esperava? Se eu inserir o caule vermelho aqui, a umbrella vai ser vermelha, mas não era. Por quê? Porque possivelmente a informação para a formação da umbrella, então, devia estar presente nesse núcleo, tá? Então, a espécie que tem o núcleo é que comanda a formação dessas estruturas. Opa! Então, esse núcleo, além de manter vivo, ele faz com que a espécie, faz com que a característica se mantenha nos indivíduos. Tem alguma coisa muito importante aí, né? Bem, com o passar, então, do desenvolvimento das tecnologias, foi se estudando cada vez mais esse núcleo. E porque
precisava se conhecer o que era isso que estava nesse núcleo que fazia tanta importância, tanto para a sobrevivência quanto para a manutenção de estruturas das espécies. Então, com o avanço dos estudos de microscopia, a gente começou a olhar para esse núcleo. Então aqui nós temos dois exemplos, uma célula animal aqui, né, e uma célula vegetal, onde nós vemos o núcleo celular em ambas as células. Tá? Bem, a gente vai ter então aqui uma representação esquemática de um núcleo, mostrando que a carioteca está associada, né, ao retículo granuloso, a um retículo endoplasmático. Tá? Esse retículo ele tem ribossomos, portanto, vai ser responsável por síntese de proteínas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai formar uma das estruturas que vão formar a carioteca. A parte mais externa da carioteca, ela tem essa membrana com alguns ribossomos. Além disso, vamos ter aqui algumas proteínas que vão segurar essa bicamada. Essa membrana ela tem uma dobra. Tá? É como se tivesse uma membrana aqui e uma parte mais interna. Aí uma membrana aqui e uma parte mais interna. E aqui nós temos proteínas, tá, que fazem uma ligação aqui e constroem um poro, ou seja, poros do núcleo, por onde principalmente vão sair daqui, por esses poros, constituintes vindo do núcleo celular, tá bom? Principalmente aí os ribossomos e os RNAs mensageiros e transportadores. Tá? Bem, no núcleo, então nesse núcleo nós vamos ter uma carioteca, ok? A carioteca, que tem os poros, ok? Que permite a saída de grandes estruturas, como os RNAs e os ribossomos, que são organelas. Nós vamos ter aqui dentro um líquido semelhante ao líquido do citoplasma, que é um chamado nucleoplasma. No núcleo interfásico, a gente vai ver o nucleolo, que é uma região manchada, está aqui, ó. É como se fosse uma mancha. Essa região do nucleolo ela é responsável pela produção dos ribossomos, tá bom? Então, os ribossomos são produzidos por esse material, por essa parte do material genético que se condensa no nucleolo, tá bom? Então, aqui está representado por essa mancha aqui. E nós vamos ter aqui, ó, a cromatina, tá bom? O que é a cromatina? A cromatina, a gente vai vir para cá agora. Ela é esse fio do DNA. A cromatina, portanto, é o DNA que está enrolado em um tipo de proteína chamada de histonas. Então, esse DNA vai se emaranhar, vai se dobrar nessas histonas, mas ele está livre nesse momento em que a célula ainda está no que a gente chama no período de intérfase. Esse DNA ainda vai estar como se fossem fios emaranhados. Então, a gente vai ter o DNA na forma de cromatina. Beleza? Que é esse DNA que não está espiralizado, está assim, ó, como se fosse uma linha embolada. Bem, quando chegar no momento onde a célula vai entrar em divisão celular, aí essa cromatina vai se espiralizando,
se condensando e ela vai formar os famosos cromossomos. Então, o cromossomo é o próprio DNA no período de divisão celular. Beleza? Então, cromatina é o DNA na intérfase. Cromossomo é o DNA durante a divisão celular. Beleza, gente? Então, essas são as estruturas que nós vamos ter no núcleo celular. Então, cromatina, tá? Carioteca com poros, nucleolo, tá? E o nucleoplasma. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Continuando, então. Bem, ciclo celular. Então, como é que se dá a vida da célula nos seus ciclos, nos seus períodos, nesses dois, principalmente nesses dois períodos, intérfase e divisão? Bem, o que vai acontecer? Assim que uma célula passou pelo processo de divisão celular, ela vai entrar aqui, ó, que é todo esse período bem maior, aqui que a gente chama de intérfase. E o que está acontecendo na intérfase? Nós vamos ter na intérfase uma fase G1, uma fase S e uma fase G2. Já explicando logo que em células, por exemplo, como neurônios, músculos, que tem, no caso dos animais, que tem uma reposição muito lenta ou ausente, ou seja, essas células não se duplicam, não se dividem. É o caso do neurônio, por exemplo. Essa intérfase é sempre chamada de G0. Tá? Ele nunca sai da intérfase. Ele está sempre em intérfase. Tá bom? Bem, mas no caso de células comuns, em que se dividem normalmente, a gente vai ter essas três fases: G1, S e G2. O período G1, né, que é gap em inglês, que significa intervalo, é o estágio da célula da intérfase em que há síntese de RNA no G1, tá? E síntese de proteínas. Então, nesse período, a cromatina está distendida. A gente vai ter cromatina. É claro, existem trechos de cromatina que a gente chama de heterocromatina. Tá? Nessa heterocromatina, os cromossomos estão. A cromatina está fechada. Tá? Ela não está se mantendo, não está copiando RNAs, não está produzindo, sintetizando RNAs. Tá bom? Bem, mas nós vamos ter também, nesse período, as partes onde a cromatina está disponível, tá bom? Que é chamado de eucromatina. Então, a eucromatina é a parte onde a cromatina, o DNA, está livre e está produzindo RNAs e produzindo-se proteínas a partir desses RNAs. Tá? Então, nesse período, a gente vai ter, pela eucromatina, a formação de componentes do citoplasma e componentes do núcleo. Tá? Na heterocromatina, esse DNA está fechado, esses genes não estão funcionando nesta célula. Tá? O tempo de G1 varia. Tá? Tem célula que demora mais, tem célula que pode durar poucas horas, em algumas outras pode durar anos assim. Tá? Beleza? Bem, passando o tempo, a gente vai para a fase S. A fase S é a fase de síntese. O que vai acontecer nessa fase?
é a fase onde ocorre um dos fenômenos mais importantes para o processo de divisão celular e, consequentemente, para a reprodução dos seres vivos, que é a duplicação do DNA. Ou seja, o DNA que tem uma cópia, tá? Uma fita, por exemplo, uma fita aqui, A, T, C, G, enfim, não importa. Aqui T, A, G, C, não importa. Esse DNA, ele vai sofrer uma abertura e vai formar duas fitas. Então, ó, aqui está A, T, C e G. Do outro lado lá vai estar T, A, G e C. Beleza? O que vai acontecer? Nesse período de duplicação, o DNA vai fazer uma cópia dele. Então a gente vai ter aqui, ó, T, A, G, C. Ok? E aqui do outro lado, A, T, C e G. Olha lá, de uma fita original, é claro que isso aqui eu só estou dando um trechinho, tá, gente? Formou-se o quê? Duas fitas são semelhantes. Tá? A gente chama essa duplicação de semiconservativa. Por que semiconservativa? Porque metade da fita é a original, a outra metade é que é uma nova cópia. Né? Então você vê que cada nova fita tem uma fita molde e uma fita filha, né? Uma fita nova. Você vê isso para os dois lados. Né? Então a gente chama esse processo de uma duplicação semi-conservativa. Porque se conservou uma parte, né? Metade da fita está conservada aqui. É durante essa duplicação que podem acontecer mutações também, tá? Um erro aqui na leitura, tudo isso, tá? Nessas letrinhas aqui. Mas, isso mais para frente. Isso que agora, o que eu tenho? Então eu tinha uma fita de DNA só, né? Eu passo a ter agora duas fitas. O que era uma só passa agora a ser duas, exatamente iguais. Tá certo? Então, agora eu tenho a oportunidade de formar células filhas que recebam essa mesma quantidade de DNA ao final da divisão celular. Então, foi nesse processo, aqui durante a fase S, que eu transformei uma fita. Está vendo aqui os cromossomos nessas células? Ó? Aqui eles estavam simples, tá? Agora, ó como é que eles estão? Duplicados, está vendo aqui? Eles estavam assim, de forma simples, né? Então, um de forma simples, formou um duplicado, assim, que é essa cromátide irmã aqui, certo? Beleza, gente? Eu fiz aquele primeiro só para você ver a quantidade, né? Fiz aquele sozinho só para você ver que eram dois, só que eles estão assim, emendados, tá bom? Só que aqui nessa fase S, eles ainda não se apresentam assim, tá bom? Eles simplesmente estão duplicados. Um deu origem a duas fitas, que estão bem emparelhadas, bem juntinhas assim, tá? Elas ficam bem juntinhas, mas são duas. Na fase G2, a gente já vai ter a antecessão da divisão celular. E aí a célula vai estar preparando todos os seus componentes para a divisão. Bom? Então, a intérfase é a maior parte da célula e ela é um conjunto de eventos moleculares que resultam no desenvolvimento da célula, ou seja,
quando está fazendo síntese de RNA, fazendo as proteínas, está lá, está trabalhando, tá? A célula está crescendo, está se desenvolvendo. Mas também vai ocorrer o quê? A duplicação do DNA, que vai fazer a cópia e vai criar as condições para a divisão celular. Isso é intérfase. Isso é intérfase. Tá? Importantíssimo. Uma fase importantíssima da célula. Tá? Bem, já vamos falar dos cromossomos aqui, dar uma olhada neles, nas partes, porque agora o DNA está duplicado e já está totalmente embaralhado um no outro, certo? Então aqui, ó, está um cromossomo. Quais são as partes dele? Esse pedaço onde as duas cromátides, né, se unem aqui, ó, a gente chama de centrômero. É uma união entre essas duas moléculas de DNA que vieram daqui, ó. Um braço, o outro braço. Beleza, gente? Nós vamos ter, então, as cromátides irmãs. O que são essas cromátides? Aqui dentro tem, então, esse lado aqui é uma cromátide, está lá com duas fitas, e esse outro lado é outra cromátide. Essas duas juntas, como elas são cópia uma da outra, formam as cromátides irmãs. Beleza, gente? Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra. Ambos aqui, tá, gente? É um DNA. DNA é fita dupla. Aqui, ó, a fita vermelha e a fita preta aqui. Tá vendo? Fita vermelha e a fita preta. Então, aqui dentro está a fita dupla, uma vermelha e uma preta aqui dentro, tá? Bem enroladinho, bem encaracoladinho. Então, aqui, ó, quando a gente olha para cá, ó, então, o DNA, ó lá, bem espiralizado, forma o cromossomo, tá certo? Bem, nas pontas desse cromossomo, nós vamos ter uma região chamada de telômeros, tá? Elas são importantíssimas para a formação desse cromossomo. Além disso, é neles que está o relógio biológico. Tá bom, gente? Se você descobriu depois de estudos de clonagem que os animais clonados fossem adultos já idosos, o bebezinho que nasceu, clone, ele tinha a mesma idade molecular daquele adulto idoso que foi clonado. Tá? Por quê? Porque as pesquisas foram sendo feitas e foram vistas que no telômero estão essas informações. Então, esses telômeros vão sendo perdidos, vão sendo reduzidos ao longo do tempo. E isso vai marcando o relógio biológico. Então, possivelmente é aí que está o lugarzinho que vai me dar o segredo para me manter mais tempo, conservando telômeros, beleza? Mas isso aí é um assunto para um próximo bate-papo. Vamos avançar aqui. Bem, esses cromossomos formados, eles têm uma classificação de acordo com a posição do centrômero. Tá? Então aqui eu vou marcar os centrômeros, vocês estão vendo. E aí eu tenho 4 tipos. Esse em que o centrômero está bem no meio, a gente chama de meta. Está bem no meio, né? Então, metacêntricos. O centrômero está bem na região central, dividindo em 2 braços que são mais ou menos do mesmo tamanho. Tá? O submetacêntrico, sub, é um pouco menos, ele vai formar 2 braços que são aí já um levemente maior que o outro, ou seja, o centrômero já está mais próximo de um dos lados, então eu já tenho 2 braços de tamanhos diferentes. Acrocêntrico, tá? Ele está
já bem próximo da extremidade, formando um braço bem curto e o outro muito longo. Tá? Esse braço curto é até difícil de se observar ao microscópio óptico, tá? De tão juntinho, tão curtinho que ele é. E os telocêntricos, tele é longe, né? É o que está distante, é aquele que vai estar bem na posição final do cromossomo. Tá? Esse tipo de telocêntrico não é encontrado em humanos. Beleza, gente? Tranquilo? Mas, de modo geral, nós temos esses 4 tipos aqui. Esse aqui só tem um braço. Não tem o outro. Beleza? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico.